Dando continuidade a essa última semana do ano, vamos continuar com o nosso foco na Premier League, que é uma competição que acelera bastante no final do ano, principalmente entre o Natal e o Ano Novo. Hoje temos Brighton e Tottenham, o Brighton tentando se conectar com o grupo ali da frente e o Tottenham tentando encostar em número de pontos no Aston Villa, que perdeu de virada para o United. O Aston Villa fez um segundo tempo mais ousado, perdia por 2-0, continuou mantendo a sua linha alta, tomou muito apavoro nos contra-ataques do United, deu sinal de que ia acabar se complicando e acabou se complicando de fato no segundo tempo. O Garnacho jogando muito bem, o Højlund desencantando e o Aston Villa sofreu uma virada para a equipe do United. O Tottenham vem de 3 vitórias consecutivas, inclusive uma pedreira para cima do Everton. O Everton, um adversário duríssimo, o Tottenham conseguiu superar e novamente vai enfrentar um adversário bem cascudo pela frente. Depois vamos falar sobre o jogo do Arsenal com o West Ham, que já começa a assustar um pouco pela cotação. 1,30 a cotação do Arsenal contra um West Ham que joga bem, bem treinado, que complica com frequência a vida dos times do Big Six, mas que quando visita o Arsenal no seu estádio, no Emirates, acaba tendo um pouco de dificuldade. A gente vai falar sobre isso, obviamente, e temos para complementar alguns jogos extras, principalmente a final da Supercopa do Egito, que acontece nessa quinta-feira. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta, dia 28 de dezembro. Começamos o nosso planejamento em Brighton e Tottenham às 16h30. O mercado tem aqui uma percepção de jogo extremamente parelho, porque nós temos uma cotação idêntica para os dois lados. Vamos entender na nossa análise se existe de fato essa paridade e se existe algum momento onde as equipes se desconectam um pouco para que a gente consiga encontrar algum tipo de oportunidade. O Brighton está aqui numa posição mais baixo na tabela, mas para o nível do Brighton não é uma posição ruim. Nós temos 2 bons treinadores, o De Zerbi, que eu já acompanho há muito tempo no Brighton, o Postecoglou no Tottenham, também é um excelente treinador. O Tottenham vem de 3 vitórias consecutivas, inclusive a última pedreira contra o Everton, que vendeu muito caro essa derrota. O Tottenham também já vinha de uma vitória contra o desfocado Newcastle, que foi uma vitória antes daquele jogo contra o Milan, e também tinha vencido o Nottingham Forest, que também é um time chato de se jogar, principalmente quando recebe as equipes na sua casa. O Brighton vem de empate contra o Crystal Palace e derrota para a equipe do Arsenal. E a última derrota do Brighton havia sido para o Chelsea por 3-2. Então nós temos 2 equipes que não estão vindo com resultados tão ruins, mas o Tottenham vem um pouco melhor. O Tottenham é um dos melhores visitantes da competição, com uma derrota apenas fora de casa, porém o Brighton também só teve uma derrota em casa. Não é uma equipe que venceu tanto, empatou e venceu na mesma quantidade, mas não tem tantas derrotas. Utilizando o PDF de apoio, a primeira coisa que já me chama a atenção é as 2 equipes não falharam em marcar. A média de gols de 2 para cima das duas. Já o Brighton sofreu em todos os jogos, mas a quantidade é igual ao do Tottenham. Isso se explica porque o Tottenham tomou mais gols fora de casa, em uma partida só. Por exemplo, 3-3 contra a equipe do City. O primeiro tempo nós temos uma paridade muito grande, o mesmo número de gols sofridos, o número de gols marcados é parecido, o número de vitórias é igual. E no segundo tempo, mesmo número de vitórias, mesmo número de gols marcados e sofridos, ainda mais paridade. Tem um chorinho aqui no final, é um carrinho de mão da obra aqui que está sem graxa. O número de gols marcados de cabeça, percebe aqui que tanto o Tottenham contra o Brighton tem números bons, mas a defesa do Brighton tem sofrido mais nesse fundamento. E nos momentos dos gols a gente consegue perceber que o Brighton acelera nos últimos minutos e o Tottenham tem sofrido bastante nesses últimos minutos. O Tottenham marca muito no meio do primeiro tempo, final do primeiro tempo para o meio do segundo, mas sofre bastante nos minutos finais. E essas estatísticas de momentos dos gols é muito interessante para você conectar com o que está acontecendo ao vivo. Por exemplo, exemplo do Boxing Day aqui, Force Newcastle. Esse jogo ao vivo, a nossa ideia pré-live era trabalhar a favor do Newcastle. Mas esse jogo ao vivo deu leitura para trabalhar gols. E a gente tinha uma estatística do Newcastle tomando gols aqui no segundo tempo. O Liverpool com o Burnley, o Liverpool é um time que acelera muito nos minutos finais. 50% dos seus gols são marcados nos 80 minutos para frente. E ele deu sinal em campo. O Burnley teve que vir para cima, o Liverpool aproveitou os contra-ataques. Al Ittihad e Al Nassr também sofrem muito nos últimos minutos. Também foi um jogo com muitos gols nos últimos minutos. E o Aston Villa e o United, onde o United virou o jogo no segundo tempo, 80% dos gols do United também são marcados nos últimos minutos. Então, é muito bom você conectar essas estatísticas com o que está se passando em campo, O United deu sinal de que ia buscar os gols, o Al Nassr com o Al Ittihad também, o Liverpool também. Então a gente tem que conectar com o que está acontecendo em campo.
tá? Se você é um trader por aqui, esse é um jogo para trabalhar correção de preço sem expectativa, sem viés, porque realmente o mercado está correto. É um jogo parelho. A gente percebeu que as duas equipes se equiparam demais. Então, para você trabalhar correção de preço, você precisa de uma equipe dando um sinal de superioridade em cima da outra, tá? Para você entender mais sobre essa questão de correção, mobilidade e estabilidade, você vai fazer o meu curso, que é completamente gratuito. E, obviamente, o William já deixou o QR Code ali no cantinho, você tem o link aqui embaixo. E aí você vai aprender a trabalhar numa bolsa esportiva. E a maior do mundo é a Betfair, minha parceira. Não esquece de aproveitar o bônus de boas-vindas, que para mim é o melhor já criado por eles, de reembolso para quem é novato nas primeiras 5 semanas, tá? Expliquei sobre isso num vídeo que está anexado aqui, o William sempre deixa aí pra gente. Se você é um Panther, eu não vou te direcionar para o mercado de resultados. Eu gosto de pensar no mercado de gols. Temos um índice aqui de duas equipes que falham um pouco em marcar, na verdade não falharam em nenhum jogo, né? E equipes também que têm sofrido com frequência. Os últimos jogos entre eles, 2x1, 1x0, 1x0, 2x0 e 3x1. Gosto de pensar no over 1,5 para começar com uma cotação obviamente mais alta. Gosto do 2,5 também. Também eu escolheria uma cotação mais alta por aqui. E não duvido de um ambas marcam, tá? Os últimos jogos do Brighton em casa, ele marcou contra o Marseille, contra o Burnley, contra o Brentford e contra o Sheffield. E o Tottenham fora de casa marcou contra o Forest, contra o City 3 vezes, contra o Wolverhampton e contra o Crystal Palace. Então esse ambas marcam, se for com uma cotação um pouco mais alta, também pode ser bastante interessante. Às 17h15 também na Premier League nós temos o Arsenal, que pode assumir a liderança em caso de vitória contra o West Ham. E o mercado está bastante confiante com uma cotação de 1,30. 1,30 contra um West Ham que costuma complicar a vida dos seus adversários, principalmente do Big Six, né? O West Ham está aqui com 30 pontos em 18 jogos, 10 pontos a menos que o United. A última vitória do West Ham foi contra o United, perdeu de 5-1 para o Liverpool na Copa, era um jogo de Copa, então a partir do momento que o Liverpool saiu na frente, houve muita exposição, e aí perdeu para o Fulham 5-0, mas várias vitórias aqui do West Ham contra o Freiburg, contra o Tottenham, contra o United, contra o Nottingham Forest, várias vitórias, Wolverhampton. Não é um time fraco, viu? Eu tô tentando entender como que o mercado ele colocou esse favoritismo todo no Arsenal. Tem muita questão de peso da camisa aí, vocês sabem disso, né? Mas tudo bem, vamos lá. O Arsenal é um dos melhores mandantes, ainda está invicto junto com o City, o Liverpool, o Aston Villa e obviamente o Arsenal. Como visitante, o West Ham tem 4 derrotas, talvez esteja considerando um pouquinho isso daqui o mercado, né? Como visitante, o West Ham não tem tanto aproveitamento positivo, e a gente pode utilizar um pouco mais o PDF de apoio para a gente conseguir desvendar um pouco mais esse mistério. Olha só, o Arsenal tem mais vitórias, saiu na frente em quase 80% dos jogos, bem mais aqui do que o West Ham. Não falhou em marcar em nenhum jogo. O número de gols marcados também é maior do que a equipe do West Ham. E o número de gols sofridos é o calcanhar de Aquiles do West Ham. 2,2 de média. Acho que é por aqui que o mercado está conectando essa informação, né? Além disso, ainda teve o jogo do Arsenal em casa contra o Brighton, que foi um massacre, né? Que foi o último jogo do Arsenal contra o Brighton. Eu acho que o mercado está trazendo essa boa fase do Arsenal em casa como contexto, tá? O primeiro tempo, nós temos um Arsenal que não vence tão a mais do que o West Ham, 44% contra 33%, que não marca tantos gols a mais do que o West Ham, 8 contra 5, mas que sofre menos gol. Então não é um primeiro tempo de muita discrepância. É superior, mas não é muito discrepante, pelo menos nos números, tá? No segundo tempo, nós já temos o Arsenal com o dobro de vitórias, com o dobro de gols marcados praticamente, e com bem menos que a metade de gols sofridos. Então realmente aqui nós temos uma superioridade maior nessa segunda etapa. As duas equipes marcam bastante de cabeça, principalmente o Arsenal de escanteio, e o West Ham tem sofrido mais esse fundamento, tá? Nos momentos dos gols, olha que curioso, o Arsenal também acelera e sofre muito nos minutos finais, assim como o próprio West Ham. Então, para você que gosta de trabalhar over limit, nos minutos finais, vamos supor, o West Ham tá vencendo, o Arsenal tá usando a bola aérea, muito cruzamento, os minutos finais pode ser interessante, podem ser, né? Ou o Arsenal tá na frente, o West Ham tá vindo para cima, a gente pode ter aqui um contra-ataque mortal do Arsenal. Pode ser interessante. Para você que é um trader, a primeira dica que eu te dou é um conselho, tá? A característica de jogo do West Ham é uma característica de jogo reativa. Isso significa que o fator posse de bola, na sua leitura de jogo, ele não precisa ser predominante. Você não precisa, na hora de montar a tua leitura de jogo para encontrar uma superioridade do Arsenal, você não precisa pensar assim, existe posse de bola. Já é esperado.
porque o Arsenal gosta da posse e o West Ham não faz questão. O West Ham joga no contra-ataque. Então nós vamos ter aqui um Arsenal provavelmente dominando completamente a bola. O que o Arsenal tem que fazer para não deixar o West Ham se criar é recuperar a segunda bola e não deixar o West Ham contra-atacar, porque o West Ham cria perigo no contra-ataque, ok? Então, na hora que você for fazer a sua leitura de jogo ao vivo, desconsidere um pouco o fator posse. Considere mais, tá bom, o West Ham tá compactado, o Arsenal é obrigado a finalizar de fora da área. Quem que recupera essa segunda bola? Quando o goleiro espalma, quando o zagueiro espirra essa bola, quem que recupera? Ah, é o West Ham. Perigo? Perigo porque ele pode contra-atacar. Ah, é o Arsenal. Então nós temos aqui um fator de superioridade se formando. Aí vai dar para trabalhar a favor do Arsenal, tá? Se você é um Panther, eu não vou te aconselhar a trabalhar a favor do Arsenal com essa cotação, porque o adversário pode complicar a vida dele. Por mais que, nos últimos jogos que o West Ham visitou o Arsenal, a última vitória do West Ham na casa do Arsenal nesse torneio foi em 2015, onde o West Ham venceu por 2-0. De lá para cá, o Arsenal venceu todos os confrontos em casa contra o West Ham. Isso é essa história, para quem gosta, tá? Eu não levo tanto em consideração, não. Tabu tá aí para ser retirado, né? Por exemplo, o Al Nassr Al Ittihad ontem. Enfim, tabu tá aí para ser quebrado e eu não levo tanto isso em consideração. Hoje, por exemplo, tem vários, o Chelsea com o Crystal Palace, o Everton com o City, tem vários tabus e sinceramente eu não levo tanto isso em consideração. O que eu levo em consideração aqui é um time perigoso que o mercado tá desdenhando um pouco. Tá? Como nós tivemos os últimos confrontos entre eles em 6-7, o over 2,5, e o ambas marcam também em 6-7, eu também, se você é um Panther, eu olharia com carinho, talvez, por exemplo, o West Ham na frente, pensar numa virada do Arsenal, né? Não vou te indicar nada em relação a handicaps. Gosto de pensar no 2,5, né? Tá até com uma cotação melhor do que o Brighton. O 2,5 eu acho que é bem interessante. Os últimos jogos entre eles 3-1, 2-2, 3-1, 2-1, 2-0. E o ambas marcam também. Uma cotação que o mercado não acredita, mas que eu acho bem plausível, com toda a sinceridade do mundo. Vamos ver se o Arsenal fizer a partida que fez contra o Brighton, aí talvez o West Ham realmente não tenha chance. Mas se não for daquele jeito, o West Ham vai se fingir ali de sonso e pode acabar contra-atacando. Pra gente finalizar, temos alguns jogos extras. O principal destaque é a final da Supercopa do Egito entre o Al Ahly e o Future, o antigo Coca-Cola FC. Nós temos aqui um jogo de estádio neutro, né? Esse jogo acho que vai ser em Abu Dhabi. Acho que o Egito, enfim, as duas equipes venderam esse mando para Abu Dhabi pensando em dinheiro, né? Assim como acontece na Supercopa da Espanha lá, eles faturam bastante jogando em outros continentes ou até em outros países no mesmo continente. Então, sinceramente, é um jogo neutro, não temos cotação ainda, mas é um bom jogo para você ficar de olho, tá? Falamos da semifinal. A semifinal, o Al Ahly venceu o Cerâmica Cleópatra por 1-0 e o Future venceu... Quem que o Future venceu? O Future venceu o Pirâmides, tá aqui, ó. Foi um jogo com 30 e blau pênaltis, não foi? Olha a quantidade de pênaltis batidos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17 pênaltis para cada um. Jesus Cristo. 34 pênaltis. E o Future passou. Então tá, né? Outros jogos extras que você tem para fazer. Aqui na Arábia Saudita, vale a pena ficar de olho no Ettifaq contra o Hazem. O Ettifaq é uma das panelinhas que tá montando um bom time para o futuro e vai enfrentar o último colocado. E também dá para você olhar o Estrela da Amadora contra o Arouca. Um jogo para correção de preço por aqui. Tá? Outra possibilidade é trabalhar o Riad com o Dunk, mas é no mesmo horário do Ettifaq. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Muito obrigado por ser essa pessoa legal que vai deixar o like no vídeo, que eu esqueci de pedir lá atrás. E a gente se vê amanhã. Um abraço.